Hoje estou aqui na residência do Fábio Bombic e nós vamos conversar um pouco e vamos relembrar, e ele vai contar muita coisa bonita da Rádio Cultura no início da emissora na nossa cidade de Tuverava. Bom dia, Fábio. Bom dia, Zé Valise. Vai bem? Graças a Deus, Fábio. Estamos aí firme ainda, estamos aí no batente, né? O Zé Valise é uma pessoa muito conhecida aqui, né? Em virtude do seu, as audições que você tinha na Rádio Cultura de Tuverava, né? Foram 40 anos, né, Fábio, de programa, né, do Fazendinha do Valise. E mais 9 anos antes, que eu cantava na Rádio Cultura com o Valizinho, Zé Valise e Valizinho. Eu conheço a história dessa Rádio Cultura de Tuverava. Eu trabalhava no cartório do Nelson Nogueira, o primeiro cartório. E o Salvador Cordaro também trabalhava lá. O Salvador Cordaro Cruz tinha um alto-falante aqui. E ele pediu para mim, algumas vezes, se eu não queria falar lá no serviço de alto-falante dele. Eu, jovem ainda, achei bom aquilo, gostei, e comecei a ler uns textos lá de propaganda e tal. Eu, o Manezinho, o Mané Lopes Correia Filho, o Nelson Avance, também ia lá de vez em quando falar, fazer as propagandas, eram os textos já elaborados antes das firmas comerciais aqui em Tuverava e outras coisas, né? Mas depois começou, naquela época estava em andamento um processo de tentativa de obtenção para a Rádio Tuverava. E São Joaquim da Barra também, através da família Mauá de São Joaquim da Barra e os Nunes, o Michel Nunes aqui em Tuverava, né? Então, eles eram amigos de todos aqui em Tuverava, né? E a gente ficava sabendo toda a movimentação. E eu já gostava do microfone nessa época, né? E quando eles instalaram a Rádio de Cultura, a Rádio Cultura aqui em Tuverava, os irmãos Nunes, e foi instalada também a São Joaquim, que eles faziam as viagens a São Paulo, fizeram várias viagens para a obtenção da licença do Alvará para funcionamento da rádio, né? E aquilo todo mundo aqui em Tuverava, as pessoas aguardavam aquilo com uma certa ansiedade, a rádio de Tuverava e tal. E acabaram por conseguir essa licença. Aquele tempo era um departamento de radiodifusão que controlava isso, né? Tanto é que as duas rádios de Tuverava e São Joaquim da Barra, na mesma ocasião, o Chiquinho Mauad, aí de São Joaquim, fazia as viagens, leva papel, cumpre determinações e tal. Ele mesmo me contou, e eu sabia disso, que ele fez aí mais de 30 viagens de São Joaquim da Barra ao Rio de Janeiro, algumas vezes em companhia do Jorge, do Michel, do Nunes, né? E por fim conseguiram. Agora só não me lembro bem a época em que foi inaugurada a rádio, se foi 1948 ou 49, foi entre 47 e 49. Nessa época eu ajudava o Salvador lá, da locução do serviço de alto-falante. E ela tinha o nome de PROL, não sei se você lembra disso. Né? Era na caixa d'água? Da caixa d'água embaixo. Então o que ocorre? O Michel Nunes tinha rádio aqui, era muito amigo
da família França, inclusive amigo meu também, né? E até que eu me lembro que quando, para a instalação da rádio, o próprio departamento de radiodifusão parece que indicavam pessoas já habilidosas para dirigir, para fazer abertura com a rádio, aqueles ensinamentos primordiais, e veio um casal, se não me engano, do Rio de Janeiro. Ele era para ser o diretor, foi o primeiro diretor da rádio, que era José de Oliveira, e a esposa dele chamava-se, ou chama-se ainda, se estiver viva, Isis de Oliveira. E ele ficou aqui uns 2 meses ou mais. Depois veio outro diretor para cá, o Silvério Neto, uma excelente pessoa, boa locução, por sinal. Também a esposa gostava de rádio. Ela também exercia a locução lá na rádio. E esse Silvério Neto foi lá no cartório e me contou o seguinte, que o Michel Nunes teria perguntado para ele: quem é essa voz que aí de vez em quando fala aí no alto-falante? Ele falou, não sei, ele era novo aqui também, né? Aí depois, passado mais uns dias, o Silvério Neto voltou lá no cartório e conversou comigo, que o Michel Nunes teria dito que ver se ele conseguiria comigo para mim também fazer locução lá na rádio. Né? Então, eu me lembro do Silvério Neto, falou: parece que ele é amigo aí de vocês e tal. O Silvério Neto era novo aqui. Né? Então eu acabei fazendo e não foi bem teste, porque eu já falava no alto-falante. Entrei ali para fazer locução. Iniciei, eu estava no tiro de guerra, se não me engano, em 49, eu comecei a falar ali na rádio, né? Mas ali já existia a turma da inauguração da rádio. Ah, sim. Foi com esse Zé de Oliveira, esposa, o João Beber Filho, tinha um programa lá que ele fazia do tipo daquele jornal falado, Tupi, de São Paulo. Sim. Excelente pessoa, muito instruída, professor de matemática, famoso aqui, né? Tinha o Túlio Delguerra, fazia parte de esporte, o Gilto Humberto Morgan de Aguiar Júnior, veja bem, filho daquele Gilto Morgan conhecido, e o Silvio Correia Gomes, filho do escrivão de polícia. E tinha também a dona Jupira, que era esposa do Silvério Neto. O Silvério Neto era uma pessoa muito experiente no rádio, né? Ele era lá de uma cidade aqui de Minas Gerais, daqui um pouco, talvez eu me lembre o nome. E esse foi o que ficou um período grande aqui. E eu, então, fiz parte, depois de já iniciada a rádio. Né? Sim. Eu comecei, eu estava no tiro de guerra quando eu comecei. E veja bem, era 6 cruzeiros por hora que ganhava. 6? Isso me ajudou muito, porque não era uma quantia boa para né? Eu trabalhava no cartório, tinha um salário, e isso aí reforçava, né? E eu fazia com muita satisfação. E era um pessoal muito aconchegante, né? Ali, o ambiente da rádio ali era muito bom, tinha um auditório com poltronas iguais àquelas dos cinemas antigamente. Ao domingo
o Silvério Neto tinha um programa de auditório que ele fazia. Ah, sim. Né? E aquilo a gente ia lá para assistir, né? E eu só participava da parte de locução, aquele locutor de comercial. Eu ia lá para falar, para completar o horário da rádio. Então, por exemplo, quando eu tinha treino de futebol, eu não ia. Eu saía do cartório às 4h30, geralmente das 5 às 6 era o meu horário, menos na quarta e sexta. Né? E depois eu fazia também por mais 1 hora à noite. Assim foi indo. Né? Domingo, por exemplo, eu fazia um horário maior, quando eu não tinha jogo de futebol aqui, que eu errava, ou não tinha jogo fora. Você fazia narração também, né? A narração do futebol não. Não, né? Não, era a narração do futebol, quem fazia era o Túlio André. Ele já gostava muito disso antes de falar em rádio aqui que eu era. Eu me lembro na época, os ídolos da narração do futebol, o grande Jorge Cury, já ouviu falar? Jorge Cury, e aqui o Pedro Luiz, pessoal daquela época, né, das grandes rádios, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, agora a minha atuação lá era exclusivamente a parte de cumprir horário lá, cumprir horário de programação de músicas variadas e tal. É igual à televisão hoje, temos intervalos, tinha a música, depois vinha a propaganda, e aquilo tudo, mas muito bem controlado a rádio. Esse Silvério Neto era uma pessoa e bom locutor, viu? Um sujeito sábio no ramo, né? Então, Ituverava teve a felicidade de ter um cidadão como ele na direção dessa rádio. E a família Nunes era uma família muito progressiva, viu? Eles vieram para Ituverava e investiram aqui. Eles compraram um prédio para funcionar bar, restaurante, snooker, construíram o Cine Rosário aqui. Eles foram construtores? Eles foram os construtores do Cine Rosário. Eles fizeram, colaboravam com tudo, somente com a parte de esporte. Foi ele que criou aqui em Ituverava, juntamente com o sargento Hernando Peixoto, o tiro de guerra, com quem eu tive a honra de ser comandado por ele, no tiro de guerra, né? Então, eles movimentavam a parte de esporte aqui. Eles criaram aqui, com aquilo que ele dava o nome de preliminar para as Olimpíadas, para a corrida de São Silvestre. Então, até que mais tarde surgiu aqui aqueles irmãos Duarte, que gostavam de correr, eles chegaram e foram inscritos para correr lá em São Paulo, uns anos depois foram. Então, era uma família, voltando a família Nunes, que fez parte das coisas boas aqui em Ituverava durante o período que eles moravam. Fábio, diga uma coisa, eles construíram o Cine Rosário e a Rádio Cultura. Também, tudo prédio próprio. Eles fizeram o Cine Rosário, depois a Rádio Cultura e aderia a todas as coisas sociais aqui em Ituverava. Né? O Michel Nunes era um sujeito muito bem quisto aqui, né? E a cidade era pequena também, era fácil você marcar os feitos das pessoas do lugar, né? Porque era uma época... Era Jorge, Dibe e... Não, era o seu Amin, não vamos esquecer do seu Amin e a esposa, o velho Amin. Sim.
Depois, os filhos eram Michel Nunes, Jimmy Nunes, E Jorge. Dona Helena Nunes, casada com Jorginho, e o Jorge Nunes, que era o caçula. Sim. Todas pessoas excelentes, viu? Então, todo mundo tinha muita simpatia por essa família, né? Fábio, eu estou emocionado porque esse início da Rádio Cultura, o começo, eu não cheguei a acompanhar porque a gente morava em outros lugares, morava em Ribeirão Corrente, depois vim para a Fazenda, né? Eu comecei a acompanhar mesmo quando nós começamos a cantar, eu e meu irmão, já no ano de 52, e ela já estava funcionando. Mas eu queria te perguntar uma coisa, como é que é aquele negócio de quando vinham os artistas no cinema, me conta isso aí. Isso aí foi uma grande época da rádio, e aqui para o povo que Ituverava. Durante o período que eles criaram essa rádio, eles já tinham cinema. O nome do cinema era Cine Teatro Rosário, se não me engano, né? Olha, eles trouxeram aqui, engraçado que eles faziam uma coisa, geralmente, em parceria com Abrão Mauad, São Joaquim, que eles nasceram com o rádio e cresceram juntos. Né? Por exemplo, o Francisco Alves foi o primeiro que veio aqui, que eu me lembro, depois da instalação da rádio. Francisco Alves tinha aquele famoso programa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, aquele que dizia que quando os ponteiros se encontram na metade do dia, os ouvintes se encontram também com Francisco Alves na Rádio Nacional. Então aquilo era uma tradição fabulosa, né? O Francisco Alves, quando saía para cantar fora do Rio de Janeiro, ele cantava geralmente em 2 lugares. Aqui, até nisso eles fizeram parceria. Quando ele veio em Ituverava, se não me engano, em 1950 ou 51, veio Ituverava e veio São Joaquim da Barra. O Francisco Alves, aquele domingo, todo domingo ele tinha que estar lá. Né? E depois de Francisco Alves, aí eles faziam sempre Carlos Galhardo, Orlando Silva, Vicente Celestino também? Vicente Celestino, acho que não me lembro. Me falaram que ele veio lá. Não, veio sim, veio também. E o Calbi Peixoto, quando entrou no auge da carreira, já em 52, se não me engano, era uma loucura, né? Tinha uma voz bonita. Ele veio aqui também, no início da carreira. E outra coisa, companhias de teatro, também vieram várias aqui. Tudo dava esse espetáculo no palco do Cine Rosário. Olha aí. Tanto é que eles era como, geralmente se dizia Cine Teatro Rosário, né? Porque ali dava bem para uma apresentação e a execução de um teatro, né? Peças teatrais. Muito bom, viu? Foi uma época que o povo que Ituverava nessa parte era feliz. E Fábio, na vida da gente de rádio, como você atuou e eu também, sempre tem alguma coisa que marca, que a gente fica marcado na coisa, um acontecimento, alguma coisa. Você tem alguma, assim, você recorda? Hein? Se você tem, assim, alguma... Ligado à rádio? Ligado à rádio. Tem, sim, tem, porque tudo isso que eu já disse era motivo de grande satisfação, de alegria para todo mundo. Você veja bem, Francisco Alves veio cantar em Ituverava, e os outros todos, aqueles que eu já disse agora há pouco, né? Eu fui embora de Ituverava, precisei sair de Ituverava, fui para um lugar que eu precisava ganhar mais. Eu saí em 1953, no final do ano. Até ali ainda era a rádio e o cinema da mesma família. Eu fiquei 5 anos e meio fora, depois voltei
Aí o que eu vi de várias coisas já bem comentadas sobre a Rádio Cultura, no Zé Valise, a fazendinha do Zé Valise, né? Que foi, se não me engano, a partir de 1959, por aí. Não, em 50, fazendinha foi 61. Exatamente. Eu comecei a cantar com meu irmão em 52. Eu me lembro que vocês cantavam. Agora, o programa que está na memória de muita gente que eu verava ainda, que viveu aquela época, era a Fazendinha do Zé Valise. Eu errei por pouco, foi 59. Foi 61 começou. Foi 61. Né? Nós começamos a cantar em 52, no auditório da Rádio Cultura, aos domingos, programa Brasil Sertanejo, do meio-dia, das 12 às 13. Mas cantava todas as duplas da região, do Tuverava. E em 61, o Pércio de Piratininga... Eu conheci o Pércio, sabe depois? Isso, me convidou para abrir um programa Fazendinha do Valise, foi em 61, fevereiro de 61. Mas você quer ver uma coisa? Deixa eu ver. Antes de você, com esse período de 5 anos e meio que eu fiquei fora, eu perdi e ficou fora do ambiente. Daquele ambiente que era um ambiente gostoso, porque era uma coisa boa para ter uma rádio numa cidade como Ituverava na época, né? Cinema bom, né? Então, eu me lembro Tem os outros fatos. Por exemplo, o Michel Nunes, ele participava da vida esportiva da cidade. Como? E vestindo, ele ajudava me lembro que, quer ver outra pessoa que estava sempre presente na ajuda? O Tuficuri. O Tuficuri. Conheceu? Conheci. Tinha uma família aqui na época, família May de Orlando. Família May. Também o Luiz May. Então, quando eu quero ir para trazer um time de futebol aqui, vinha time do interior, mas time já bem conhecido, esse pessoal, o Bandiera, tudo colaborava com a parte financeira do esporte, porque o campo cobrava um ingresso muito barato, porque não tinha arquibancada, você tinha jogo em pé, né? Não dava para cobrir as despesas, né? Então, quando eu me lembro que isso, no meu tempo que eu ainda jogava futebol aqui, eles conseguiram trazer o Batatais Futebol Clube, que era um senhor time do interior, com a ajuda do Dr. Paulo Borges de Oliveira, que também colaborou demais, e sempre colaborava também. Então tinha várias outras pessoas. Às vezes citar nome não é muito bom, porque você pode esquecer alguém, né? Então, mas era uma coisa era uma espontaneidade fabulosa, viu? Porque ali congregava-se tudo em torno dessas coisas boas, né? Existia. Mas o Fábio, na época, instalar uma emissora numa cidade como Ituverava, São Joaquim da Barra, era uma novidade muito grande, né, Val? Era, que não tinha você quer ver? Cidade bem maior que não tinha. Ribeirão Preto só tinha uma rádio. O prefixo dela era PRA7. Ainda existe até hoje, né? Existe até hoje. Se existir, deve ser com outro nome, porque não para. Não sei se é 79, posso estar fazendo confusão, porque lá tem uma emissora Rádio 79, parece. Ah, não, isso aí é recente. É recente. Isso aí depois dessa FM aí. Aquele tempo era a M, tinha um alcance bom, por exemplo. Então você pega aqui, tinha Ribeirão Preto, tinha a rádio, RA7. Franca tinha a Rádio Imperador, essa é muito antiga.
E nós, a partir de 1900, agora que eu não estou bem lembrado do momento, que foi 40, foi entre 47, eu acho que 49. 49. Eu acho que sim. Me parece que... Se não for 49 ou 48, assim, foi antes de eu fazer o tiro de guerra. Eu fiz o tiro de guerra em 1949, foi um ano e pouco antes. Mas então, eu sei que era uma coisa muito boa. Aos domingos, por exemplo, se tiver, né, fazer um programa de auditório. Eu me lembro bem, dessa época, no período que eu fazia parte da rádio, como é que chamava aquele... tocava acordeão, família de Zé Monteiro. O Zé Monteiro, ele tocava, e tinha o André Galizzi, que tinha vindo de Mandachuva, conheceu o Mandachuva? O Mandachuva, ele cantava assim, satisfazia as pessoas, né? Você do lugar. Tinha o Cor Morena, Cor Morena fez um tiro de guerra comigo. Ele cantava as músicas do Vicente Celestino. O André Galizzi, do Mandachuva, cantava a música do Orlando Silva. Então, nesses programas, além de outras pessoas, que eu não me lembro muito bem mais, né? Mas, você vê, eu estou com 87 anos, né? Você está com 87. Ainda lembro de muita coisa boa, né? Está com uma memória muito boa, viu, Fábio? E é uma coisa que, principalmente para mim, que atuei toda essa temporada na emissora, e que não sabia esse início do funcionamento da emissora. E a gente veio descobrir agora já bem, que agora ultimamente, que você fez parte desse começo da Rádio Cultura. Então eu fiquei muito contente. Eu não fui no primeiro escalão, mas aí depois entrava, saía, eu sei de uns depois de mim, ficou muito famoso aqui. E é muito adorado pelo pessoal daqui da cidade por causa do rádio, né? Você sempre foi uma alma boa, todo mundo sabe disso, né? Você sempre preocupou com as pessoas, com o bem-estar de todo mundo, né? Eu me lembro, eu fiz parte de um negócio aqui, de assistência social, em que o Júlio Valiz era o seu pai. Meu pai. É uma pessoa excelente. Ele, eu juntamente com ele e mais outras pessoas, onde hoje funciona aquela Constru Neves lá, ali era um prédio que funcionava, surgiu ali, foi construído como posto de puericultura. Depois aquilo ficou entregue à parte social. Eu fui presidente na década de 60, beirando 70, do SOS. O Júlio Valiz era o responsável pela como é que chamava aquela casa? Os Vicentinos? Os Vicentinos, a Associação Vicentina, né? Ele desempenhava uma função muito importante ali, e era um grande benemérito, viu? E ali tinha outras pessoas, onde também tinha um dentista lá, dois, que atendia aquelas emergências das pessoas, né? Me lembro que era o Evaristo e o Nena. Ah, sim. O Nena está vivo. Está vivo ainda. O Nena está com mais de 90 anos, né? Não sei bem a idade dele, mas... Mendes Ferreira. Então, Zé Valiz, falar do Zé Valiz quase que nem é preciso. Por quê? Porque todo mundo sabe da sua vida aqui em Uberaba, dos seus feitos, da sua bondade, né? Obrigado. Então,
acredito que a gente, Fábio, fez o que pôde, né? E acredito, eu acho que a Jade me deu muita alegria, muita felicidade, e eu acho que também eu levei alegria pro povo, né? Com aquelas brincadeiras da fazendinha, aquelas coisas, tinha umas coisas que até meio absurdo lá, mas né? Não, mas eu acho que... Tudo isso está na saudade da gente, né? A época em que eu vivi, que eu erava, tem muita coisa boa, viu? É que você não, a gente não lembra de tudo, com os detalhes, que eu me lembrava, vamos dizer, há 10 anos atrás, né? É, claro, que a gente vai... Porque tem toda ação tem o fato principal e os detalhes, Os detalhes, né? Então tem muitos detalhes, muita coisa que a gente... É muita coisa na cabeça da gente para lembrar de tudo, né? Eu quero te fazer uma pergunta também. Você chegou a jogar futebol aí? Joguei futebol, jogava no Tigre do Ramal, eu jogava na ponta direita, jogava no centroavante. É bom dizer, já que você falou... Eu morava na fazenda e não acompanhava. Eu joguei assim, futebol aqui, desde menino, quando eu vim para cá, para Ituverava, eu tinha 13 anos de idade, e já a diversão aqui era futebol e nadar pelado no Rio do Carmo. Ah, sim. Naquele tempo não tinha piscina, não tinha maiô para comprar, ia no Rio do Carmo. Ia para nadar no Rio do Carmo. E a gente, com o tempo, foi passando, crescendo. Então eu participava de toda a vida esportiva de Ituverava, na parte de futebol. Eu me lembro de vários companheiros de futebol aqui. O Rubens França, meu primo, o Devair Ciconelli, o Capucha. Você chegou a jogar com o Garou e Capucha? Joguei com o Garou, Capucha, fazia parte do time. Tinha aquele Banco Brasil, como é que chamava lá? Fábio Lacerda, Fábio Lacerda, Cobrinha, Geraldo Menezes, o Garou é o Hamilton Rodrigues, né? Não tinha O Capucha era o Jesus Rodrigues. E tinha, por exemplo, o Bolinho de Vidro. Você lembra do Bolinho de Vidro? Que eu falar? Não estou lembrado. Tinha o Agenico Miguel Brandão, tinha vários. Eu lembro de um que, se não me engano, era padeiro, que tinha apelido de Pacu. O Pacuzinho, Pacu. E tinha um outro que era muito amigo dele também, tinha apelido de Periquito. Infelizmente eu não lembro o nome do Periquito, porque eu sempre prefiro falar o nome completo da pessoa quando eu sei. Do Periquito não tinha jeito. Né? Ele não era verde, tinha apelido de Periquito. Tá eu sei bom. que era uma época boa. Foi nessa época aí que eu jogava futebol que veio o Batatais Futebol Clube jogar. Ah, sim. Então nós tivemos que pegar jogador de fora, porque a nossa categoria estava bem inferior ao Batatais Futebol Clube. Então me lembro que pegou o Guará, pegou o jogador, o Jorge Saúde, excelente, que é pedido de Budu. Veio outro jogador, veio um jogador de Uberaba também, para reforçar o time. E eu acabei jogando meio tempo, né? Porque nós perdemos esse jogo de 4-2 só. 4-2. O Batatais tinha um time só de craque. Tinha jogadores que vieram de São Paulo e do Rio de Janeiro. Inclusive tinha 2 irmãos lá, que me esqueci, os irmãos, não sei o quê, que jogaram Batatais, Luizinho e... Tonho Rosa e Luizinho Rosa. Jogavam muita bola, né? Demais. Jogavam no Batatais. Jogavam no Batatais. Que coisa boa, né? Que recordação. Como se diz, sadia, né? Isso é gostoso demais, Olha, hein, Fábio? A gente não lembra tudo no momento. Ituverava, como todas as outras cidades do nosso porte, aqui na região, a alegria era sempre a mesma.
era o cinema. Eu me lembro, eu não dançava, mas eu gostava de ir ao baile da associação para ver o pessoal dançar e para ver a orquestra. Porque eu gosto muito de música. De música. Eu adoro demais, eu adoro música, viu? Por quê? Tanto é que alguém já disse muito antes que a música é o maior sucesso do mundo. E eu concordo com isso. Porque a música, até a antimúsica é envolvente. É. Né? Você imagina a boa música. Boa música. O mundo inteiro adora a música, ama a música. É uma coisa, música mundial, né? Mundial. Por isso que... Cada país tem lá né? Às vezes a música deles, é claro que não é igual a nossa, mas assim mesmo tem muita versão também, né? De música que eles fazem de... Para completar isso aí, ó, ainda sobre a música, que a gente sempre vê, isso vem de longe, que a música é o maior sucesso do mundo, porque ela não tem fronteiras e nem idioma. É verdade. E eu tenho música aí cantada em inglês, eu não falo inglês, mas a música é bonita. Bonita. Que vale, os acordes musicais é que embelezam as músicas. Exatamente. Né? Essas coisas que eu disse foi só no campo da rádio, do futebol e tal, né? Por exemplo, eu me sentia tão bem no meu serviço que eu não posso deixar aqui dizer que eu cresci num ambiente de pessoas, das pessoas mais letradas de Uberaba, por causa do cartório. Do cartório, né? exatamente. A pessoa com quem eu aprendi muito de cartório foi o Nelson Nogueira, você conheceu ele, né? Nelson Nogueira. E o quê? Com juízes que eu aprendi a redigir as coisas, porque eu não fiz ginásio, eu fiz depois o curso do artigo 99, se não me engano, né? Mas eu me lembro, eram advogados, promotores e juízes de direito. E eu tive sorte aqui de Uberaba, só vinha bons juízes, mas durante o tempo que eu convivi com advogados, juízes, promotores, foi um negócio, para mim foi uma coisa muito boa, mas muito boa mesmo, né? Tanto é que depois, quando a faculdade chegou a ficar ao nosso alcance, eu prestei vestibular aqui em Franca, na faculdade Franca FDF, né? E entrei, fiz direito, rodei em 77, né? E eu gostava muito de exercer a profissão. Não exerço ainda porque eu não estou enxergando mais direito. Enxergo pouco, senão eu estaria trabalhando, te garanto. Você recorda a época que você iniciou no cartório? Mais ou menos, seu ano, mais ou menos? Foi no dia 6 de julho de 1942. A primeira ferramenta que eu recebi no cartório foi um escovão, uma vassoura e um rodinho. Eu comecei no lugar certo, né, na época. Você era novo também, né, Fábio? Eu tinha 13 anos, né? Eu trabalhei também em Fernandópolis e Jales. Ali também eu conheci excelentes pessoas, excelentes profissionais. E eu passei a vida aprendendo. Depois, aprendi, fiz e ensinei a fazer. Ensinou. Tem muitas pessoas aqui em Uberaba que passaram pelo cartório lá quando era... Eu gostava de ensinar. Inclusive você tem seu filho, né? Que trabalha no cartório até hoje. Eu me lembro de um que desse tipo de testemunha que vai depois juiz, e quando quer defender a pessoa
que indicou ele para testemunha, ele fala maravilhas dessa pessoa. Às vezes a pessoa lá, o sujeito não ia para a cadeia, às vezes, né? E o sujeito sem testemunha chegou lá e tal, e estampou a falar no meio do cara e tal, falou e tal, e que falou tanto, como é que ele falou, uma frase, olha, doutor, o senhor correr aqui a linha da Mugiana, o senhor só vê falar bem dessa pessoa. O senhor pode ir aqui, Miguelópolis, Guará, Igarapava, São Joaquim. A pessoa falar o nome da cidade, o juiz falou, puxa, pera, para, eu tô cansado já, até cansei. E olha, todo mundo era amigo, né? Os advogados, por exemplo, eles liberavam, porque eu tinha muito contato, os próprios colegas de cartório, era muito bom. Mas quando eu ia, eu te falei, eu não dançava. Mas eu ia muito aos bailes para ver o povo dançar. Tem orquestra, tinha orquestra boa. Hoje não existe mais orquestra. Eu me lembro quando tinha a orquestra de Tupã, tinha a orquestra de Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra tinha 2 orquestras, chegou a ter uma. Né? E a gente via, e tocavam as músicas, os sucessos da época, né? Foi a época do grande romantismo, né? Aquele pós-guerra, que durante a guerra era todo mundo vivia naquela opressão e tal. Termina a guerra, aí o negócio ficou gostoso. Foi de 1946 até 59, parece que era um ambiente do romantismo. Que eu penso assim, o romantismo sempre existiu. Sempre existiu. Mas eu conheci ele nessa época aí, né? Por exemplo, quando o Francisco Alves veio aqui... Foi o primeiro que veio, Francisco Alves. Eu acho que foi o primeiro na história do Uberaba, dos famosos, né? Os cartórios, os carros eram todos importados. Olha, aquele que tinha pedido de rabo de peixe, como chama, o Cadillac, Pontiac, quer ver qual é? Tinha outros famosos. Quem tinha carro aqui na época, tinha carro importado. Eram os mais comuns aqui do interior, por exemplo. Era o Ford e o Chevrolet. Né? A nossa indústria automobilística entrou aqui a partir de 62, 63, não sei. Eu me lembro quando o Francisco Alves veio aqui, veio 2 carros importados. Ele e um motorista, e ele trazia o pandeirista, ele trazia o pandeiro, mais um violonista, que o Francisco Alves também era grande violonista. Tocava muito. Então ele vieram em 2 carros famosos da época. Fábio, deixa eu te perguntar, quando eles davam show, apresentavam no cinema, me parece que, eu não sei se você me contou isso um dia, não me lembro, a Rádio Cultura transmitia o show também, não era? Como é que é? Ah, sim. Transmitia o show, né? Transmitia. E alguns casos transmitia. Você quer ver? Outro que veio importante aqui, viu? Esse veio só ele. Porque o instrumento dele é o Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim, ele deu um show de 1 hora. E você queria mais ainda. Jacó do Bandolim. Que coisa que era, né? Esse veio sozinho, não veio. E todos eles, quando vinham, eu via, porque no período que eu trabalhava lá na rádio. O Jacó do Bandolim era cartorário lá no Rio de Janeiro. Ele saiu lá do Hotel Central
Você conheceu o Hotel Central? Conheci. Que era perto do cartório do Décio Nogueira, onde eu trabalhava. Certo. Ele passou em frente e viu lá, cartório do primeiro ofício, ele não aguentou, entrou no cartório. Então, chegou, se apresentou lá e tal. Então, eu vi, já conheci o Jacó do Bandolim, assim, de pegar na mão o Francisco Alves. Quando eles vinham, eles iam fazer hora lá na rádio, eu chegava sempre de manhã, ou à noite. Então, eu tive o prazer de cumprimentar o Francisco Alves, Carlos Galhardo, Jacó do Bandolim, Orlando Silva, Calvi Peixoto. Esse povo tudo ia fazer hora, porque a rádio era um local, um ambiente novo, prédio bom, tinha poltrona, um palco pequeno, mas bom. Pode, né? Coisa de primeira qualidade naquela época, né? E eles do Hotel Central, era 100 metros, andava e ia na rádio, 100 e poucos metros. E o cartório ficava no percurso entre a rádio e o Hotel Central, que todos ficavam no Hotel Central. O Hotel Central dessa época era do senhor Miguel Amêndola, pai do Alberto Rosalino. Calção para jogar futebol, cada jogador fazia o seu. A minha mãe sabia fazer calção para jogar futebol aqui, eu ia lá em São Joaquim da Barra, a minha mãe fazia. Era só calção branco. Era feito em casa, eu também joguei muito com calção lá nos times de fazenda lá. Você morou no Monjolim? Como é que chama a região rural que você morou? Eu nasci lá na Bucaina. Bucaina fica entre Guará e Ribeirão Correia. Só que eu fui registrado em Ribeirão Correia. Perto da Aliança, né? Fazenda Aliança. Não, depois dessa fazenda Bucaina que eu saí de lá com 7 anos, nós passamos pela fazenda Palmeira, que é em Ribeirão Corrente, lá ficamos tomando. Aí nós fomos lá para vizinho da fazenda Aliança, porque lá eram 2 irmãos, era a fazenda Aliança e a fazenda do irmão dele, o senhor João Franco Martins, ou João Martins Franco. É ali que eu passei minha juventude. E depois ali nós veio para cá. Você é do tempo do Zé de Andrade? Exatamente. Foi um dos donos lá. Dos donos. Fazenda Santa Teresa, né? Parece. Fazenda Santa Teresa, E tem muita história daquela fazenda, dos bailão que a gente ia lá. Meu tio morou lá, foi plantar café. Fazenda, ele tinha criação de cachorro, ele gostava de caçar, o Zé de Andrade. Sabe? Bom, nós vamos encerrando por aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu estou emocionado até agora. E eu que por muitos anos atuei na Rádio Cultura, você sabe disso, você acompanhou, e não sabia, acho que da metade que você contou pra gente hoje. O importante é saber o início, como começou a Rádio Cultura. Então hoje eu vou levar comigo assim uma coisa que está fazendo muito bem para mim. E eu te agradeço, você, peço desculpa porque a gente tomou seu tempo aqui. Prazer, mas e fiquei muito contente, muito satisfeito. E numa outra oportunidade nós vamos bater mais papo ainda de rádio, de música, de futebol, que eu gosto muito também de futebol. E muito obrigado, viu, Fábio? E até uma outra oportunidade.